Nossa mensagem de hoje, quando Deus não faz sentido, mensagem número 2. Na última semana a gente falou quando Deus parece desatento. Hoje nós vamos falar sobre quando Deus parece atrasado. Quando Deus parece que Ele está atrasado. Como é que a gente faz? O que a gente faz? Né? Semana que vem nós vamos falar quando Deus parece não cooperar. Então, assim, são temas bem interessantes aí, né? Bem legais. Quem odeia esperar? As duas, não. Foi uma só, não. As duas. Cara, esperar é um negócio complicado. Fala aí. A gente odeia esperar. Trânsito. Tá louco, vai para casa. Aí tem trânsito. Ah, meu pai. Não interessa se você tá de carro, você tá no busão. Quando você vê aquele negócio parado, você fica, pelo amor de Deus. Uma vez a gente estava indo pro sul, visitar meus parentes que estão lá. E aí, no caminho lá, depois, eu não lembro se era em Curitiba, não lembro. Tem uma parte lá, na estrada, a gente estava indo para Santa Catarina, onde você tem a serra, um lado desce, o outro lado, totalmente outro lado sobe. Né? E quando a gente estava voltando, o lado que descia, mas tinha um congestionamento de aqui, uns 30 quilômetros. E não tem como sair, não tem como você voltar, você fica preso. E o congestionamento, a gente viu, era pela paralisação dos caminhoneiros na época. Então você está tendo que esperar por uma coisa que não é uma catástrofe, não é um desastre, por uma vontade de alguém fazendo um protesto, você está preso ali no meio, com criança pequena, com tudo, e você está levando as coisas no isopor, vai descongelar, e a desgraça, imagina, esperar nessas circunstâncias é muito ruim. Quando você está com pressa para ir embora para casa, o semáforo fecha, você pega todos eles fechados. Já participou dessa poderosa experiência? Todos eles, todos fechados. É impressionante como isso causa na gente um negócio ruim. Tem pessoas que não aguentam esperar cozinhar. Eu amo cozinhar, adoro cozinhar. Mas tem gente que não participa do processo da cocção. Quer saber que o negócio pronto. Foi acostumado a comer miojo. Aí você está fazendo lá um negocinho mais elaborado, mas está demorando demais. Eu quero comer, eu estou com fome. Tem gente que não aguenta de esperar a comida ficar pronta. E quando você tem que esperar o marido ou a esposa, está no compromisso, está na hora, vamos embora. Peraí, 5 minutinhos. Quando ouvir 5 minutinhos, você já sabe que bicho pegou. 5 minutinhos nunca são 5 minutos. Eu não sei, o relógio que as mulheres recebem deve ter alguma coisa complicada dentro do relógio, porque 5 minutos nunca é 5 minutos. Mas 5 minutos, né? E assim por diante, assim, diversos momentos da nossa vida, esperar é muito complicado. E nós estamos no meio dessa série, e nesse momento, talvez você esteja no momento de espera. Talvez você esteja esperando alguma coisa, esperando que Deus faça alguma coisa na sua vida. E você continua orando, acreditando, esperando, e aí chega um momento que seu saco fica cheio e você fala assim, mas por que Deus não faz algo? Eu estou pronto para receber. Por que Deus não faz alguma coisa? Eu estou vivendo desafios financeiros, eu estou vivendo desafios na saúde, eu estou vivendo desafios relacionais. Por que Deus não faz alguma coisa, meu Deus? Se mexe. Dá vontade de fazer igual os salmistas faziam. Até quando, Senhor, ficará sentado vendo os inimigos zombarem de mim? Até quando? Dá vontade de você falar isso para Deus. Quantas vezes você e eu não fizemos essa pergunta? Por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus não resolve? Por que Deus não se mexe? Todos nós passamos ou vamos passar por um momento de espera na vida. Todo mundo vai passar por isso. E às vezes, nós estamos prontos para receber. Às vezes, nós não estamos prontos para receber. E quando a gente acha que está pronto para receber, a gente não sabe por que aquele negócio não veio. Algumas pessoas estão esperando para conceber um filho. Algumas pessoas estão esperando para conseguir sua casa própria. Algumas pessoas estão esperando para ser aprovados na prova. Algumas pessoas estão esperando a resposta se vão ser amados ou não.
Algumas pessoas estão esperando um filho pródigo, talvez voltar para casa. A resolução de um parente. A cura. Um trabalho. A gente está sempre esperando. Só que guarde uma verdade no teu coração, querido. Guarde essa verdade no teu coração. Um tempo de espera com Deus nunca é um tempo perdido. Eu vou repetir. Um tempo de espera com Deus nunca é um tempo perdido. Eu vou falar isso mais uma vez para você. Um tempo de espera com Deus nunca é um tempo perdido. Deixa eu te mostrar isso nas Escrituras. Vamos acompanhar isso nas Escrituras. Eu quero ir com você ao Evangelho de João. Deixa eu mostrar isso no capítulo 11 do Evangelho de João, onde conta a história de uma família, Marta, Maria, que tinha um irmão chamado Lázaro. Era uma família que tinha um relacionamento com Jesus muito legal, porque vira e mexe você vê Jesus passando em Betânia, que era o lugar onde eles viviam. Vira e mexe, você percebe que Jesus estava lá. Alguns evangelhos mostram que Jesus tinha até o quarto dele naquela casa, porque era uma casa de amigos. Jesus tinha liberdade para ir lá. Jesus sempre ia lá comer a lasanha que Marta fazia. Lasanha caseira, cheia de glúten, aleluia. Né? Jesus sempre ia lá comer o guisado. Jesus estava sempre lá. Certo dia, Lázaro adoece. Lázaro fica doente. E aí, o que acontece? Quando Lázaro fica doente, eles esperam que Jesus vá visitá-los. Certo? Eles esperam que Jesus vá visitá-los. E aí, o texto diz assim, eu vou por partes no texto, depois você lê em casa o texto inteiro. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Perceba algo, olha como que ele se refere a Lázaro. Era uma pessoa que tinha intimidade com o homem ou não tinha? Não falou Lázaro está doente, falou o quê? Aquele que você ama. Aquele que você ama. Olha a intimidade. E eles estavam esperando que Jesus fizesse por eles o que Jesus estava fazendo por todo mundo. Ou seja, Jesus estava fazendo por estranhos, por que não ia fazer por um cara da intimidade, um cara próximo? Só que Deus nem sempre faz sentido, não é verdade? A gente às vezes não entende por que Deus deixa eu fazer alguma coisa. No coração de Marta e Maria, vendo seu irmão adoecer, talvez estava assim, não, fica tranquilo, ele vai vir. Fique tranquilo, ele vai chegar. E aí passa um barulho de cavalo, é Jesus? Não, não é Jesus. Passam-se as horas, passa uma sombra na frente da casa, Jesus chegou. Não, não é Jesus ainda. Sempre ficavam esperando Jesus, cada hora Jesus chega, o horário vai passando, o relógio vai passando, o celular marcando, e elas desesperadas, por que Jesus não vem? Por que Jesus não vem? Por que Jesus não está vindo? Quando a gente passa por esses momentos em que a gente começa a questionar por que a solução não vem, automaticamente, não sei se você já passou por essa poderosa experiência, aleluia, mas a gente começa a passar pelo quê? A gente fala assim, cara, eu sou uma boa pessoa. Eu não faço mal para ninguém. Eu ajudo quem eu posso. Por que Deus não vem? Por que Deus não vem? Eu vou na igreja, eu chego cedo, eu chego às 8h30 para ajudar no louvor, eu chego para ajudar a carregar a cadeira, estou lá todo domingo arrumando aquelas cadeiras. Deus, aonde está você? Por que você não vem? Eu estou sempre, eu faço o que é certo, eu sirvo direito, eu tenho fé. Você esteve na nossa casa, Jesus. E por que agora você não vem? Jesus não vem. A hora se passa. Lázaro piora. A febre aumenta. A situação vai ficando crítica. E elas começam a desaquietar o coração.
Quanto mais elas olham o relógio, mais a angústia aumenta. Consegue imaginar Marta e Maria dentro de casa com o irmão, urrando de dor dentro do quarto? E o coração delas pulsando, por que que Jesus não vem? Por que que Jesus não vem? Cadê Jesus? Com Deus, um tempo de espera nunca é um tempo perdido. Eu quero falar para você agora, querido, que você que talvez esteja passando por um tempo de espera. Eu quero dar duas coisas para ajudar a construir tua fé nesse momento de espera. Está entendendo? Eu quero dar duas coisas para te ajudar, a te fortalecer no momento em que você espera. Só duas. Só duas. Ok? Eu quero que você guarde ela firme no teu coração aí. A primeira coisa que eu quero dizer para você, você que talvez esteja no momento de espera, você que está angustiado por que Jesus não vem, você que está angustiado com o sofrimento dentro da tua casa, com o sofrimento batendo na porta e você não tem resposta, você que está nessa situação que o coração pulsa e fala, por que Jesus não faz? Eu quero te dar duas coisas para você raciocinar, para construir sua fé, para você recordar no momento em que você espera por Deus. A primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, atrasos de Deus não são necessariamente negações de Deus. Grava isso no teu coração. Atrasos de Deus não são necessariamente negações de Deus. Só porque Deus ainda não fez, não significa que Ele não vai fazer. Consegue entender isso ou não? Faz sentido? Se não faz, faz começar a fazer. Adapta isso no teu coração. Não é só porque Deus não fez até agora, não significa que Ele não vai fazer. Olha só o que o texto diz para a gente. Ao ouvir isso, que Lázaro estava doente, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Está resolvido o problema então? O problema é que a gente sabe que Jesus falou isso. Marta e Maria não. Marta e Maria não sabiam disso. E para elas, Jesus está atrasado. E muitas vezes nós vamos passar por atrasos divinos. Peraí. Atrasos divinos? Deus nunca atrasa, Deus sempre chega no tempo certo. Eu sei que Deus chega no tempo certo, mas atraso na sua perspectiva, ok? O que são os atrasos divinos? O que são os atrasos divinos? O atraso é um atraso orquestrado por Deus com um propósito em não atender a algo naquele momento. É como se Deus dissesse para você, eu sei o que está acontecendo. Eu ainda estou no controle da sua vida, fique tranquilo. Quando você chegar no final dessa história, você vai ver, você vai me ver. E aí você vai me glorificar. Você verá que tem um propósito. Você vai me enxergar nisso aí tudo. Jesus pode ser glorificado através da mesma coisa que você nunca quis que acontecesse. Pegou essa aí? Jesus pode ser glorificado por aquela situação que você nunca desejou que acontecesse. Ele pode ser glorificado. Deus sempre tem uma razão quando Ele deixa um ainda não na nossa vida. Quando Ele fala ainda não, ainda não, ainda não. Deus muitas vezes quer fazer algo em você antes de fazer algo por você. Percebe? Muitas vezes Deus vai trabalhar dentro do seu interior antes de trabalhar no seu exterior. E quando a gente vai caminhando com Deus, nós percebemos essa dinâmica, como que Deus vem tratando a gente, mudando nosso caráter, mudando nossa personalidade, fazendo modificações do nosso temperamento. Essa história de que eu nasci assim, vou morrer assim, isso é balela. Só que muitas vezes Deus não fez ainda porque Ele quer fazer uma mudança em você. Só porque você não vê Deus fazendo, não significa que Deus não esteja trabalhando. Beleza? Estão me entendendo? Eles estão muito quietos. Estou gostando não. Com Deus, um tempo de espera nunca é um tempo perdido. Nunca é. Nunca vai ser um tempo perdido.
Vamos voltar para a história. A doença vai piorando, a esperança vai sumindo. O último suspiro. Lázaro ofegante. Marta e Maria estão achando que não passa dessa noite. Quando de repente, lá no quarto, elas ouvem um urro. E quando chegam para acudir, Lázaro está estatelado, com os olhos vidrados. A morte chegou naquela casa. Lázaro não é mais. E Jesus não veio. E Jesus não apareceu. E aí? O que faz? Aonde está Deus nisso? Elas deviam estar pensando, talvez, vamos conjecturar. Jesus está lá fora, curando o soldado romano, e a gente nem gosta de romano, rapaz. Jesus está lá fora, curando as pessoas, e nem veio visitar. Como é que pode? Seu amigo íntimo, ele não veio atender. O que a gente faz quando Deus não faz sentido? O que restam para elas agora? Pegar o corpo, preparar o corpo e enterrar. É o que sobrou para ela. Eles prepararam o corpo, enterraram, colocaram no túmulo. 4 dias depois, Jesus resolve aparecer. 4 dias depois. Isso significa que elas estavam há 4 dias de luto. Isso significa que elas estavam há 4 dias sofrendo. Significa que elas estavam há 4 dias lamentando a dor do seu irmão. A dor da perda. E eu não sei se você sabe, para mulheres naquela época, perder o único homem da casa, como é que a situação ia ficar preta? Ia ficar horrível para o lado deles. Quatro dias lamentando. E Jesus chega. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. A Bíblia NVI, quando fala que havia 4 dias, ela usa uma linguagem polida. Na verdade, está dizendo que no original ele já fedia. Ele já fedia. E por que ele chega a 4 dias? Porque a esperança deles durava 3 dias, porque existia uma lenda que em 3 dias o espírito ficava perto do corpo. E em 3 dias uma ressurreição poderia acontecer. Mas no 4º dia o espírito ia embora, assinava a demissão e partia embora, e já tinha fechado as contas, já tinha pego o seguro-desemprego e partiu. O espírito foi. E aí não tinha mais jeito, não tinha mais o que fazer. Então no 4º dia, você imagina o tamanho da decepção que talvez elas estavam com Jesus. O que a gente faz nesse momento? Todos nós vamos passar por isso. Momentos em que a gente ora, que a gente anseia e Deus não vem. Os atrasos de Deus não são negações de Deus. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa, talvez chateada. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você imagina a situação, a postura de Marta, igual a Mulher Maravilha, quando chega para Jesus, bota a mão nos quadris e fala assim: se tu estivesse aqui, rapaz, meu irmão estava vivo. Meu irmão estava vivo. Você imagina a braveza dessa mulher, quando ela pensava assim: quando eu te chamei para comer lasanha, você veio. Quando eu fiz aquele pudim de leite condensado, você veio. Você não recebeu meu recado quando eu falei que teu amigo, meu irmão, estava morrendo. Por que você não veio? Por que você não veio? Você imagina a indignação dessa mulher?
Só que veja a segunda parte do texto. Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Mesmo agora. Então é como se ela estivesse assim, dizendo: Deus, por que você não fez quando você poderia? Eu não entendo. Mas Deus, eu ainda confio em você. Talvez seja essa a postura que esteja faltando no nosso coração. É você olhar para uma situação em que você não entende e dar crédito a Deus. E dizer: eu não te entendo, eu não sei por que você a levou, por que você o levou, por que essa doença aconteceu, por que eu perdi o emprego, por que eu estou nessa situação, mas eu ainda confio em ti. Mas eu ainda confio em ti. Como que anda a tua confiança no Senhor, querido? É uma mistura de braveza e confiança. Então a gente está numa situação em que a gente espera e nunca acontece. Os negócios não crescem, o relacionamento não se desenvolve, não amadurece. Aquela mala que você tem em casa não muda. A saúde não melhora. Então, por que Deus? Por que você não atende às minhas expectativas? Por que você não atende às minhas expectativas, Deus? Essa é a segunda coisa que eu quero que você guarde nessa manhã. Se Deus sempre atendesse às suas expectativas, Ele nunca teria a oportunidade de excedê-las. Está entendendo? Se Deus sempre atendesse às suas expectativas, Ele não teria oportunidade de fazer além. De exceder as suas expectativas. Até aqui a história acabou, morreu, está fedendo, dentro do túmulo. A esperança acabou, a história teve um ponto final. Jesus pega essa história, tira o ponto final e coloca uma vírgula. A palavra de Jesus muda tudo. Tudo. Olha o que diz. Versículo 23 do João capítulo 11 fala: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. O que se passa aqui então? Olha que mágico, que fantástico. Marta e Maria queriam o quê? Uma cura. Jesus tinha planejado uma ressurreição. Porque na cabeça de Marta e Maria, a ressurreição era um evento. Mas para Jesus, a ressurreição é uma pessoa. Eu sou a ressurreição e a vida. Percebe? Que coisa fantástica. A morte para Jesus não é o fim das coisas, não é o ponto final. A morte tinha dominado com um poder grandioso o tempo todo da história dos seres humanos, desde a desconexão dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. A morte entra no mundo e começa a ceifar as vidas como sendo o seu salário por causa do rompimento com Deus, por causa do surgimento do pecado. Então todas as vidas pertenciam agora à morte. Ela estava ganhando de braçada. Todos que morriam, todos que fechavam os olhos para essa vida, embarcavam na morte. A morte passou a ser o destino certo de todas as pessoas. A morte passou a ser o final da vida e quem roubava a esperança de todo mundo. A morte passou a ser o grande temor do ser humano. Porque para a morte não tinha solução. A morte dominava tudo. E Lázaro precisava de alguém que o tirasse do túmulo. Alguém que fizesse por ele aquilo que ele não poderia fazer por si. Ele precisava de um Salvador que o tirasse do túmulo. Talvez você está vivendo num túmulo. E precisa que Jesus seja o teu Salvador e não os seus contatos, e não a sua expertise, e não a sua habilidade de lidar com as pessoas, e não a sua mentira, e não a sua sensatez para resolver a situação que no fundo você sabe que você precisa de ajuda. No fundo você sabe que você precisa de alguém que pegue na tua mão e te tire desse lamaçal.
que com as suas habilidades, com a sua bagagem, você não vai conseguir. Precisamos de um Salvador que nos salve de nós mesmos. Por outro lado, a fé de Marta era uma fé mística. Perceba, ela precisava que Jesus estivesse ali, naquele dia, naquela hora, para tocar no irmão dela, ou fazer alguma coisa para o irmão dela sarar. Era uma fé mística, de toque. É uma fé que tem limitações, que tem barreiras. Ela precisava da presença de Jesus, era como se fosse um amuleto, a fé que Marta tinha. Isso não combina com a perspectiva de Jesus. Marta precisava ser liberta, Marta precisava sair deste túmulo, dessa fé religiosa, dessa fé de amuleto. Ela precisava de alguém que tirasse ela deste túmulo e trouxesse ela para a vida. E esse alguém era o Salvador Jesus, que foi lá no meio do caos para tirar ela de lá. Talvez você seja como Marta nessa manhã, com uma fé mística, achando que Jesus é um amuleto, achando que a relação com Deus, que os milagres de Deus respeitam uma certa ordem que você vê nos desenhos animados desde pequeno e passa pelos filmes de fantasia que você leu em livros, como de autores místicos brasileiros, que eu não vou citar o nome para não fazer propaganda, mas você acha que a fé é isso, então sua fé está muito mais pautada na cultura e muito menos pautada na Bíblia. Mas Jesus mostra para Marta que ela não precisa de um amuleto, o que ela precisa é confiar em Jesus, porque Jesus era a ressurreição. Jesus ia tirar Marta do túmulo. Talvez você esteja nesse túmulo, igual de Marta hoje, Jesus precisa tirar você daí. Mas Rodrigo, estou na igreja faz tempo. Por isso mesmo. Por isso mesmo. Talvez você esteja há tempo, há anos, na igreja com uma fé igual de Marta. E Jesus precisa tirar você do túmulo. Sai daí. Sai desse túmulo e vem. Jesus estava ali para salvar. O versículo 39 diz, Jesus disse, tirem a pedra. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Você sabe por que Jesus gritou Lázaro? Você já parou para pensar por que Jesus gritou Lázaro? Você já parou para pensar por que ele gritou exclusivamente Lázaro vem para fora? Porque se ele grita vem para fora, todos os túmulos iam abrir e todo mundo ia vir, porque o rei da vida está chamando. E um monte de gente ressuscitar. Mas ele falou exclusivamente Lázaro vem para fora. Talvez ele esteja falando com você nessa manhã. É você que tem que vir para fora. Vem para fora. Vem para fora. Sai deste túmulo. Os atrasos de Deus não são negações de Deus. Com Deus, uma temporada de espera nunca é uma época perdida. Talvez Deus queira fazer algumas coisas em você antes de fazer por você. Para encerrar, eu quero que você pense nisso, querido. Só porque você não é casado não significa que Deus não esteja trabalhando numa pessoa para você se casar. Só porque você perdeu o emprego não significa que o melhor não está vindo. Só porque você não pode conceber não significa que você não vai conceber ou não significa que você não vai poder adotar. A cena da sua maior decepção pode ser o cenário do seu maior milagre. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dizer amém? Amém? A cena da sua maior decepção pode ser o cenário do nosso maior milagre. Às vezes, as coisas que você nunca quis que acontecesse com você, que você nunca sonhou, se torna uma daquelas coisas que Deus usa para revelar sua bondade e os planos para você e vai suprir suas maiores expectativas. Eu vou repetir isso. Às vezes a coisa que você mais
detestou que acontecesse, que você nunca quis que acontecesse, se torna aquela coisa que Deus usa para mostrar a sua bondade e os seus planos para você e para exceder as suas expectativas. Amém? Vamos orar? Deus amado, Pai querido, muitas vezes você não faz sentido para nós, mas a tua palavra ela é rica porque ela nos revela como que o Senhor pode estar agindo na nossa vida. Então eu quero pedir nessa manhã, tira-nos do túmulo, da nossa fé ou mística ou da nossa morte espiritual, seja lá que túmulo que estejamos, tira-nos desse lugar através da tua salvação. Muito obrigado, Jesus, por trazer essa mensagem ao nosso coração, que nós aprendamos a lidar quando você não faz sentido para nós. Muito obrigado, Jesus. Amém.